Seiya vs Saga é uma das batalhas mais épicas e ao mesmo tempo mais emblemáticas de toda a série de Cavaleiros do Zodíaco. Aqui não é só aquele clichê, o de uma luta de um herói contra um vilão, é uma batalha para decidir o destino do mundo e mostrar a real essência do que é Saint Seiya e a mensagem que a obra traz consigo. Desistir não é uma opção. Aqui temos várias coisas e vários elementos que o anime não conteve, como por exemplo a explosão galáctica, que só foi mostrada bem mais tarde. Aproveitando que já falamos da explosão galáctica e estamos falando de Saint Seiya, a X7 Game, a nova patrocinadora do canal, veio trazer um recadinho aqui pra gente. Que tal reviver as épicas batalhas dos Cavaleiros do Zodíaco com uma nova experiência de jogo? Em Saint Seiya Galaxian Explosion, você reúne os Cavaleiros de Athena e os inimigos poderosos do passado, enfrentando adversários cósmicos e mergulhando em uma jogabilidade cheia de ação e nostalgia, revivendo as maiores batalhas da obra e os arcos mais emocionantes da série, como a Saga das 12 Casas, a Saga de Poseidon e a Saga de Hades no Santuário e também do Inferno, que são sagas extremamente épicas e emocionantes. Sério, cara, o jogo proporciona uma experiência incrível e imperdível para qualquer um que é fã de CDZ, fazendo parecer que você realmente está presente naqueles momentos, como na batalha de Shiryu contra Shura, Yoga vs Camus e também Seiya vs Saga, proporcionando uma experiência que nenhum fã de CDZ, na minha humilde opinião, não deveria perder. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado, baixe o jogo e faça elevar o cosmo no seu coração. Quem pegou a referência pegou. A luta entre Seiya de Pégaso e Saga de Gêmeos marca o ápice da saga do Santuário no mangá de Saint Seiya, escrita por Masami Kurumada, e essa batalha ocorre nos capítulos 43, Confronto Mortal no Salão do Grande Mestre, capítulo 44, Gêmeos, o Homem de Duas Faces, capítulo 45, Seu Nome é Saga, e o capítulo 46, Athena Revive, que marca tanto o fim do Arco das 12 Casas quanto o fim dessa batalha. Vale a ressalva de que o intuito dessa análise é te mostrar o quão melhor ela é no mangá se comparada ao anime, assim como eu fiz com Shaka vs Tri da Lamentação, link no card aí em cima, para você entender que certas coisas foram muito adicionadas no mangá e isso ficou uma parada meio tortuosa, ficou torto e perdeu o seu sentido. O objetivo dos Cavaleiros de Bronze era atravessar as 12 casas do Zodíaco para salvar a deusa Athena, Saori Kido, que foi ferida por uma flecha de ouro. Para impedir sua morte, precisavam chegar à Sala do Grande Mestre em 12 horas. Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki enfrentaram duríssimos combates nas 12 casas. Cada um teve que superar os Cavaleiros de Ouro, inimigos extremamente poderosos, guardiões de cada signo zodiacal. Quando Seiya finalmente chega à última casa, Peixes, ele segue até o Salão do Grande Mestre. Lá, encontra o verdadeiro inimigo, o usurpador do trono do Santuário e responsável pelo atentado contra Athena. Saga é um dos personagens mais complexos da série. Ele possui uma dupla personalidade, uma boa e uma maligna, que entraram em conflito após a morte do antigo Grande Mestre. Com um cosmo que rivaliza com os próprios deuses, Saga é capaz de usar técnicas devastadoras. Suas principais habilidades são Explosão Galáctica, uma das técnicas mais destrutivas de todo o mangá, capaz de pulverizar qualquer inimigo, Punho Demoníaco ou Satã Imperial, um golpe psíquico que controla a mente do oponente, como aquele usado em Aiolia. Além disso, ele também tem outra dimensão, que abre uma ruptura no espaço e manda seu alvo para uma dimensão paralela. Logo após passar a casa de Peixes, deixando Shun para lutar, Seiya invade o Salão do Grande Mestre e, com fúria nos olhos, acusa o Grande Mestre de traição. Porém, o que ele na verdade encontra é um homem sereno que emanava pureza e bondade. Seiya não esperava que um homem como aquele poderia cometer tamanhas atrocidades. Ele pede que Saga retire a flecha do peito de Saori, porém, Saga diz que nem mesmo ele conseguiria fazer tal coisa. Nesse momento, num lapso de ódio, Seiya ataca Saga com seus meteoros de Pégaso, mas ele sequer se move do lugar, mostrando quão poderoso ele é, mesmo sem ter intenções de lutar. Seiya percebe que Saga parece estar arrependido de tudo que fez, e Saga decide explicar tudo o que Seiya deve fazer para salvar Athena. É no momento que Seiya se vira para fazer o que ele havia dito, que o Grande Mestre, em sua personalidade maligna, revela tudo, e Seiya percebe lentamente os cabelos do mestre mudando de cor. É nesse momento que sua personalidade maligna vem à tona. Ele, já com seu lado maligno, ataca Seiya covardemente com uma rajada de cosmo, que manda o Cavaleiro de Bronze voando. Nesse momento, Seiya diz que é como se o Grande Mestre, de um santo,
outro tivesse se tornado um demônio, visto a grande diferença do cosmo entre ambos, um sendo completamente maléfico, enquanto o outro era gentil e bondoso. É nesse momento que o grande mestre revela a Seiya o seu plano: matar Athena e dominar não só o santuário, mas o mundo inteiro, e assim ser tão forte quanto Hades e Poseidon, se tornando um verdadeiro deus. Seiya tenta atacá-lo novamente com seus meteoros de Pégaso. Nesse momento, o grande mestre diz: venha me cobrir minha armadura. No instante seguinte, uma misteriosa armadura apareceu atrás de Seiya e, para surpresa do Bronze Boy, aquela na verdade era a armadura de Gêmeos, que bloqueou totalmente o impacto dos socos de Seiya e revelou que, na verdade, esse era o único dos dourados presentes no santuário que ainda não havia aparecido. Esse era Saga de Gêmeos. No mesmo instante, Saga usa seu outra dimensão e manda Seiya para uma dimensão paralela. O lado maligno de Saga comemora, achando que finalmente havia vencido. Quando Seiya abre os olhos, percebe que está de volta ao salão do grande mestre. O que aconteceu é que o lado bom de Saga estava resistindo e diz que não deixará Seiya morrer enquanto ele não salvar Athena. E o lado maligno afirma que se não fosse seu lado bom, ele já teria dominado o mundo. É nesse momento que a sua parte má diz: se o seu lado bom insiste tanto, ele não irá matá-lo, mas irá tirar todos os sentidos de Seiya com um único golpe e transformá-lo em um vegetal humano. Sem nem mesmo tocar no Cavaleiro de Pégaso, Saga arranca todos os sentidos de Seiya um a um, até que ele finalmente tombou no chão. E nesse momento, Saga comete a maior cagada de Saint Seiya. Nessa obra, quanto menos sentidos você tem, mais forte você fica. E tirar os sentidos de um cavaleiro relativamente experiente é como colocar uma carga gigantesca em um gerador de energia potente. Isso é, o que já era forte fica 1000 vezes maior. Seiya se reergue, mesmo sem os seus sentidos, e queima seu cosmo ao máximo. Usando seus meteoros de Pégaso novamente, Saga, com frieza, bloqueia facilmente os golpes e contra-ataca com um choque de cosmo que arremessa Seiya contra a parede. O Cavaleiro de Pégaso insiste, queimando seu cosmo cada vez mais alto, e mais uma vez usa seus meteoros. Saga zomba, dizendo que socos na velocidade do som nunca o acertariam e que ele nunca iria atingir o nível de um dourado. Foi nesse momento que Mach 1 virou um Mach 10, Mach 10 virou Mach 35, chegando até o Mach 120, e Saga começou a notar a evolução do poder de Seiya, afirmando que se ele continuasse nesse ritmo, iria atingir o nível de um dourado, o que realmente acontece, com Seiya atingindo a velocidade da luz. Quando ele decide agir, Seiya explode o seu cosmo e usa um ataque tão potente que arremessa o Cavaleiro de Gêmeos longe, o nocauteando. Com Gêmeos derrotado, Seiya decide ir atrás da estátua de Athena para salvá-la, mesmo não conseguindo mais sentir seu corpo, dada a falta de seus sentidos. Quando ele decide seguir, algo perfura o seu peito. Esse é Saga, que afirma que nem mesmo um soco na velocidade da luz foi capaz de arranhá-lo, e afirma que agora irá lutar para matar. Porém, antes de pensar nisso, Seiya simplesmente o agarra e, elevando seu cosmo ao máximo, usa um turbilhão de Pégaso. Esse golpe foi tão potente que Seiya perfurou o telhado da sala do grande mestre e quase ultrapassou as nuvens. Já em pleno ar, ele se choca completamente contra o chão, derrubando Saga com ele. Com a poeira do golpe abaixando, nos é revelado que quem tomou todo o dano do golpe foi Seiya, enquanto Saga está intacto. Seiya afirma que, por receber tamanho golpe e ainda ficar intacto, Saga é incrível e extremamente poderoso. Quando Saga está para dar o golpe final em Seiya, algo acontece. Isso é, a face da justiça da armadura de Gêmeos começa a chorar. Isso faz a parte maligna de Saga questionar a armadura, perguntando de onde vem a sua tristeza. E ele pergunta coisas como: por que eu não devo dominar a Terra? Não deveria ser o mais poderoso a governar o céu e a Terra? E ele afirma que se não fosse pelos poderosos, a Terra já teria sido destruída há muito tempo. E desde que a Terra nasceu, incontáveis seres maléficos tentaram tomar posse dela, e até mesmo os deuses tentaram tomar posse. Zeus nos céus, Poseidon nos mares e Hades no inferno. Todos tentaram subjugar a Terra, e só alguém com um poder similar poderia pará-los. Ele diz que Athena é incapaz de enfrentá-los, e por isso ele afirma que será o salvador desta Terra. Ele afirma que matará qualquer um que tentar impedi-lo, não importando quem seja. Ele elogia Seiya por ter conseguido chegar até aqui e diz que ele está longe de ser um homem comum, porque um homem comum teria morrido muito antes de sequer adentrar o santuário. Ele afirma que Seiya não é o tipo que morre facilmente e que ele já causou problemas demais. Nesse momento, Saga se prepara para cortar a cabeça de Seiya. De repente, algo acontece e mais uma vez Seiya é salvo, porém não por um
objeto, não pela armadura de Gêmeos, mas sim por Ikki de Fênix, que foi salvo por Shaka e subiu todas as casas zodiacais até o salão do Grande Mestre. Ikki entra na batalha e diz que Saga pode tomar a vida de todos, menos a de Athena. Ele voltou muito mais forte do que quando enfrentou Shaka e dessa vez estava extremamente poderoso. Ikki lança um poderoso ataque com o Ave Fênix, acertando Saga em cheio. O impacto é devastador, mas Saga ressurge ileso, aparecendo atrás de Ikki sem um único arranhão. Saga diz que esse golpe pode ter funcionado contra os adversários anteriores, mas era inútil contra ele. Ikki diz que é isso que ele vai ver e mais uma vez usa o seu Ave Fênix, porém logo percebe que é inútil, já que Saga é tão poderoso que simplesmente atravessa o golpe como se não fosse nada. Saga diz que seu golpe é inútil e fala que agora é a vez dele sofrer do próprio ataque. Saga simplesmente ataca com o Ave Fênix e o próprio Ikki fala que o seu ataque se voltou contra ele. Saga diz que por tê-lo atrapalhado na casa de Gêmeos, ele não morreria tão facilmente. Porém, quando vai atacar Ikki, ele desvia e fala que se não pode destruir seu corpo com seu golpe, então afetará a mente de Saga com seu golpe fantasma de Fênix. Nesse momento, Saga diz que irá usar seu punho demoníaco ou Satã Imperial, e assim eles verão quem acerta quem primeiro. Ambos usam seus golpes ao mesmo tempo e Ikki começa a alucinar e Saga ordena que ele perfure seu braço, e assim ele o faz. Logo em seguida, ele ordena que Ikki perfure seu coração e tire sua própria vida, mas diz que antes disso ele deve cortar a cabeça de Seiya. Dito e feito, Ikki consuma o ato. Então Saga ordena que ele tire a sua vida, porém a realidade é quebrada e vemos que na verdade Seiya ainda está no chão e Ikki está livre do seu controle. Saga não consegue acreditar no que viu, afirmando que usou seu punho demoníaco. Ikki zomba dele, perguntando se ele teve bons sonhos. Ikki diz que dessa vez acabará com ele e isso não será uma ilusão. Saga diz que o poder do seu golpe é esplêndido e Ikki diz que o punho demoníaco realmente merece a alcunha de lendário. E mais uma vez, Ikki diz que se a primeira ordem de Saga fosse para cortar a cabeça do Seiya ou perfurar seu próprio coração, ao invés de perfurar o seu braço, ele com certeza teria feito. Saga diz que em questão de poderes mentais, eles estão igualados, e se fossem continuar nisso, provavelmente acarretaria em uma guerra de 1000 dias, visto que ambos estão iguais em poderes psíquicos. Dessa forma, eles investem na boa e velha porradaria para ver quem era o mais poderoso, e que ataca novamente com seu Ave Fênix, o que Saga rebate e mais uma vez diz que é inútil. Saga diz que todas as técnicas de Ikki são inúteis contra ele e desce a porrada no Cavaleiro de Fênix. O Cavaleiro de Gêmeos afirma que ele, no entanto, tem outras armas. Ele diz para Ikki considerar aquilo como uma recompensa por ter chegado até aquele ponto. Ele diz: antes de morrer, testemunhe o poder do meu maior golpe. Saga concentra o cosmos nas suas mãos e grita: explosão galáctica! Os Cavaleiros de Ouro conversam sobre quem poderia ser o Grande Mestre e debatem sobre Saga. É então que perguntam o que aconteceu com o antigo mestre do santuário. É quando Saga diz: eu o matei. A cena pula para Saga segurando Ikki, que está com sua armadura quase totalmente destruída. Ele afirma ser um deus e que em breve o mundo estaria aos seus pés. Para a surpresa de Saga, Seiya se levanta mais uma vez e mesmo sem seus sentidos, ele caminha até o templo de Athena. É nesse momento que a parte boa de Saga intervém mais uma vez, já que Seiya estava mostrando o verdadeiro orgulho de um cavaleiro de Athena, e que também se levanta para impedir seu caminho. Extremamente debilitado e recebendo o impacto da explosão galáctica, Saga questiona como ele ainda tem forças para lutar. Nesse momento, o Cavaleiro de Gêmeos diz que vai explodir os dois de uma vez. Saga dessa vez usa uma explosão galáctica muito mais potente do que a anterior, e alguns cavaleiros dizem que é como se o céu e a terra estivessem tremendo. Com a poeira baixando, percebemos Seiya no chão. É revelado que Ikki usou seu próprio corpo para segurar o poder da técnica, que atingiu Seiya e estilhaçou sua armadura, mas ficou vivo e quase intacto. Ikki teve seu corpo totalmente destruído em nível atômico e acaba indo de arrasta para cima. Inspirado pelo sacrifício de Ikki, Seiya se ergue com dificuldade. Ele avança até a estátua de Athena, sentindo seu cosmo puro. Seiya recebe o cosmo de todos os outros cavaleiros de bronze restantes
instante, com até mesmo Shun, Yoga e Shiryu lhes passando o seu cosmo restante. Nesse momento, Seiya desperta o sétimo sentido, mas Saga diz que não importa o quanto ele eleve o seu cosmo, já era tarde demais. Ele ataca com outra explosão galáctica, com todo o cosmo acumulado, e no ápice do sétimo sentido, Seiya ataca com o cometa de Pégaso, que bufado pelo cosmo de todos os outros, perfura a explosão galáctica de Saga e joga o dourado longe. Com o impacto do golpe, Saga foi com tanta força jogado no chão que ficou nocauteado por alguns instantes. Ele procura por Seiya e vai até o templo de Athena. Nesse momento, ele é influenciado por sua parte boa, e Saga brada que se não fosse esse seu outro lado, ele já teria dominado tudo. Sua parte boa diz que ele deve se arrepender. Ao chegar lá, ele se depara com Seiya e consegue pegar o escudo de Athena. Nesse instante, refletindo a luz no báculo de Athena, Saga é atingido, e nesse instante, o cosmo de Athena atinge diretamente o coração do Cavaleiro de Gêmeos. Saga cai de joelhos e seus olhos voltam ao normal. A personalidade boa finalmente retorna. Saga, ao contemplar Athena subindo o santuário, se ajoelha e implora por perdão. Ele diz que nunca deixou de servi-la e que sempre acreditou na justiça. Em um último gesto de arrependimento, Saga tira sua própria vida diante de Saori. Ele sabia que aquilo não apagaria os seus atos, mas ele deveria pagar por tudo que fez. Ao destruir sua armadura de ouro e perfurar seu coração, Saga tira sua vida. Essa luta não foi apenas entre o bem e o mal, mas entre o perdão e o ódio, entre o controle e a libertação. A redenção de Saga e o sacrifício de Ikki marcaram para sempre a trajetória dos Cavaleiros de Bronze. O santuário está liberto, Athena foi salva, mas o custo foi alto. E Saga traz consigo a mensagem de que não importa o quão bom nós sejamos, sempre vai ter um pingo de maldade no nosso coração, mas sempre devemos ter controle sobre isso, porque nós não nos devemos deixar tomar, não nos devemos deixar levar por essa maldade, porque afinal a maldade ela é relativa, e nos é revelado mais tarde lá em Saint Seiya Origin que na verdade esse mal nunca habitou no coração de Saga. Isso não foi algo que veio dele, isso na verdade era Lemur, uma estrela maligna que foi colocado no coração de Saga pela deusa Ker, e na verdade tudo isso aconteceu graças à incompetência de Xion como grande mestre, que teve a incapacidade de se livrar daquele ser maléfico. Mas e aí, o que você achou da luta entre Seiya, Ikki e Saga? Deixe seu comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para que toda vez que sair um vídeo novo você seja notificado. Não se esquece de baixar a Saint Seiya Galaxian Explosion pelo link na descrição ou no comentário fixado, e vem queimar seu cosmo junto com seus cavaleiros favoritos, porque o jogo é muito bom. Sério mesmo, dá essa chance porque o jogo é épico. Um forte abraço, tamo junto sempre e fui!